E eu nunca tinha escutado falar nada sobre o judô, não sabia nem o que era judô. E de uma hora para outra eu recebi um e-mail falando que a partir daquele momento eu não podia mais subir no tatame, então eu não podia treinar, eu não podia competir. Se eu quisesse treinar, eu ia treinar eu e a sombra, que eu não podia ter contato com ninguém. Eu só trocava o sofá da cama, a cama pelo sofá, não fazia nada, e quando eu fui subir na balança eu estava 11 quilos acima da minha categoria, onde as pessoas falaram que judô não era para mim, que eu era vergonha para minha família, e poder sair daquele tatame novamente numa Olimpíada com a medalha de ouro. Não só contar a história positiva de que eu dei a volta por cima e fui para a Olimpíada, eu quero ir para a Olimpíada com chances reais de trazer uma nova medalha olímpica. Galera do Lance, meu nome é Danilo Jordão e nós estamos aqui na sede social do Clube de Regatas do Flamengo para falar com uma das grandes potências olímpicas em busca de mais um ouro em Paris 2024. É a Rafaela Silva, atual campeã mundial, número 1 do mundo da sua categoria no judô e uma das grandes referências da modalidade no esporte brasileiro, no esporte mundial também. Então, confere aí como é que foi o nosso papo. Eu comecei a treinar judô com 5 anos, na Associação dos Moradores na Cidade de Deus, porque meu pai queria que eu ocupasse o meu tempo fazendo alguma coisa, porque na comunidade a gente não tinha muita coisa, a gente ficava mais brincando na rua. E quando meu pai foi na associação fazer a inscrição, tinha dança, judô e futebol. Eu queria pro futebol, porque eu não gostava muito de dança, não levava muito jeito, e eu nunca tinha escutado falar nada sobre o judô, não sabia nem o que era judô. Só que aí eu treinei durante um tempo futebol, fiz algumas competições, só que eu não podia jogar sempre, porque era só para os meninos, não tinha para as meninas ainda. E eu acabei indo para a segunda opção, que era o judô, fui conhecer um pouco da modalidade. Com 8 anos eu fui para uma nova academia, aqui a Academia Body Planet, foi onde eu fui federada pela primeira vez para entrar nas competições, e o meu antigo treinador, Geraldo Bernardes, ele foi mostrando o que era uma Olimpíada, o que era um campeonato mundial. Eu lembro que na primeira reunião com os meus pais, ele falou que um dia me colocaria na seleção brasileira de judô, sendo que eu nem conhecia a modalidade. Então eu falei pro meu pai, esse velho tá doido, não sei nem o que é Olimpíada, mundial, eu só queria estar ali entre os meus amigos brincando. E ao longo dos anos eu fui ganhando as competições, fui me interessando um pouco mais. Com 15 anos você já consegue competir no profissional, no judô, e foi onde eu comecei a competir com as atletas do adulto, e aos 16 anos eu cheguei à seleção brasileira de judô. Em 2007, que teve os Jogos Pan-Americanos e o Campeonato Mundial aqui no Rio de Janeiro, e a gente foi assistir, levaram um ônibus do projeto que eu fazia parte. Foi onde eu pude ter o contato, pude assistir a competição, ver aqueles grandes atletas, porque quando ele começou a falar que eu poderia ir para a seleção, sempre que eu queria uma competição, que a minha irmã era mais velha, então ela já ia para brasileiro, já tinha entrado na seleção e nunca tinha para minha idade, então eu sempre ficava chateada que ele falava que minha hora ia chegar e nunca chegava. E depois que eu vi essa competição pela primeira vez, e eu vi que tinha uma atleta no Brasil que me chamou muita atenção, que na época era a Mayra Guiar, porque era a atleta mais jovem da equipe, então eu comecei a colocar na minha cabeça que eu ia chegar na seleção jovem como a Mayra chegou. E no ano seguinte eu fui campeã mundial júnior, fui convocada para fazer a seletiva da seleção e acabei entrando na seleção. Com certeza, né? Porque eu sempre ficava muito chateada pelo fato de ser muito nova e não ter oportunidade. Eu vi que mesmo nova ela estava lá, então que não era algo impossível. Então eu fui me espelhando um pouco na Mayra Guiar. Acho que não foi uma das melhores experiências que um atleta busca em uma primeira Olimpíada, mas foi muito gratificante poder ir para a minha primeira Olimpíada aos 19 anos, porque tem muitos atletas que treinam, se dedicam a 30, 40 anos da carreira e não conseguem chegar a uma Olimpíada, e com 19 eu consegui chegar na Olimpíada e cheguei com chances de medalha. Eu era a 4ª do ranking mundial, a atual vice-campeã do mundo.
E na hora que eu perdi, eu estava bem chateada, eu não conseguia ainda entender o que estava acontecendo, parecia que meu mundo tinha parado, que a oportunidade que eu tinha de realizar o meu sonho tinha acabado naquele momento. E alguns treinadores das minhas adversárias vieram conversar comigo, falar que eu era muito nova, que eu não precisava ficar chorando, que eu poderia ficar tranquila, que a hora da minha medalha olímpica ia chegar. Então foi ali que eu entendi que eu poderia ter algo diferente, porque se os treinadores das minhas adversárias, que já eram medalhista mundial, que já eram medalhistas olímpicas, estavam falando aquilo de mim, mesmo sendo muito nova, que eu poderia sim confiar e acreditar que eu poderia ir um pouco mais longe no judô. Como eu falei, nem todo mundo consegue chegar numa Olimpíada, e mesmo que chegue numa Olimpíada, às vezes não tem a chance de participar de uma Olimpíada dentro de casa. E eu tive essa oportunidade não só de participar, mas como sair com um feito enorme, que foi a medalha de ouro na Olimpíada, com meus treinadores, os meus amigos, muitas pessoas que participaram e participam da minha trajetória até hoje. Então foi muito especial, muito gratificante, foi um dos grandes marcos assim da minha carreira. Naquele momento ali, eu não pensava muita coisa, eu acho que eu me preparei tanto, eu estava tão bem assim, mentalmente, fisicamente, que eu ainda não tinha caído a ficha ainda de que tinha acabado. Para mim ainda ia acabar a luta, eu ainda estava focada ali, concentrada, mas quando tocou o hino ali, que os brasileiros começaram a cantar, que eu fui entendendo que era o hino do Brasil que estava tocando, que eu tinha realmente feito aquilo, e foi mais uma sensação de alívio, de sair de uma Olimpíada onde as pessoas falaram que judô não era para mim, que eu era vergonha para minha família, e poder sair daquele tatame novamente numa Olimpíada com a medalha de ouro. Foi mais uma sensação de alívio, assim, do que pensar em alguém. Eu estava pensando mais em mim, porque eu saí muito criticada da Olimpíada. Então, eu só pensava, quando eu fui para a Olimpíada do Rio, que era uma sensação que eu não gostaria de ter novamente. Foi o que eu passei em Londres. Então, eu sabia que eu ia descer do tatame, ia descer do pódio, e as pessoas não iam me criticar novamente. Com certeza foi um dos piores momentos que eu tive na minha carreira, né? Porque eu faço judô desde os meus 5 anos, então eu vou fazer 26 anos treinando judô, e de uma hora para outra eu recebi um e-mail falando que a partir daquele momento eu não podia mais subir no tatame, então eu não podia treinar, eu não podia competir. Se eu quisesse treinar, eu ia treinar eu e a sombra, que eu não podia ter contato com ninguém, que seja federado ou que seja do alto rendimento. Então eu ainda tinha a convicção de que o advogado ia resolver, que a situação era algum erro, algum equívoco, então eu tinha esperança ainda de ir para Tóquio e defender o meu título, mas foi passando a primeira audiência, a última instância, e quando de fato eu recebi a notícia de que eu não ia para a Olimpíada, foi bem difícil. Eu só trocava o sofá da cama, a cama pelo sofá, não fazia nada, e quando eu fui subir na balança eu estava 11 quilos acima da minha categoria, e foi naquele momento que eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu sabia que para o Japão eu não ia mais, mas que se eu tivesse o objetivo de ir para a Olimpíada de Paris, eu tinha que fazer alguma coisa e me manter em forma. Então eu comecei a correr na rua, eu consegui parceria com uma academia que não era de judô, não era de alto rendimento, para poder fazer uma parte física ali, inventava alguma coisa, fazia alguns exercícios que eu já fazia antes para tentar me manter em forma, porque eu sabia que eu ia querer voltar, e eu tinha muito medo, porque eu já vi diversos atletas terem lesões, ter que ficar parado um tempo e não conseguir voltar em alto rendimento, não conseguir voltar na melhor performance. Então eu tinha esse receio de será que eu vou conseguir competir de igual para igual? Todo mundo está treinando, todo mundo está competindo, mas graças a Deus deu tudo certo e eu estou conseguindo voltar. Depois de Londres eu pensei em parar o judô, porque começaram a atacar minha família, me criticar, mas depois desse período de doping eu sabia que eu queria voltar, porque era algo que eu não fiz, então eu estava pagando por algo injustamente, e eu queria mostrar para as pessoas que eu não precisava daquilo, eu não precisava fazer aquilo para ser uma atleta de alto rendimento. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia voltar sim, que eu ia para mais uma Olimpíada e representar o Brasil da melhor maneira possível. As
As meninas ficaram competindo, treinando, algumas pararam, chegaram algumas meninas novas na categoria, mas depois desse campeonato mundial também, antes do mundial teve uma competição que eu fui medalha de prata no Grande Slam de Budapeste, e foi uma competição que estava duríssima, tava as atletas que foram medalhistas na Olimpíada de Tóquio, e eu consegui sair com a medalha de prata, e foi ali que eu fui reconquistando a minha confiança de saber que eu poderia sim, que eu tinha chance de estar entre as melhores. Eu fui bem focada, bem preparada para o campeonato mundial, consegui sair com a medalha de ouro, e isso mostrou que não é algo impossível chegar em Paris para disputar uma medalha olímpica, e esse é o meu objetivo, de chegar, não só contar a história positiva de que eu dei a volta por cima e fui para a Olimpíada, eu quero ir para a Olimpíada com chances reais de trazer uma nova medalha olímpica. É muito gratificante para mim de saber que eu tive exemplos, eu tive espelhos, eu tive ídolos que me ajudaram a evoluir, a crescer, não só como atleta, mas como ser humano. Então, o que eu faço hoje no tatame é para retribuir, mostrar para as crianças que, independente da nossa cor, da nossa quantia de dinheiro, se a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, a gente pode sim realizar o nosso sonho. Independente se as pessoas falam que você não consegue ou não, a gente tem que focar no nosso, a gente tem que ser resiliente, porque o judô é um esporte de alto rendimento, todo mundo quer ganhar, todo mundo se prepara da melhor maneira possível, mas ali dentro do tatame, numa competição tem 60 pessoas, só 4 vão subir no pódio. Vai falar que o restante não treinou, todo mundo treinou, mas naquele momento ali foi a que quis um pouco mais, que estava um pouco mais preparada, e o esporte de alto rendimento é isso, mas a gente não pode desistir dos nossos sonhos, e eu não desisti do meu sonho lá em Londres, por isso que hoje eu estou aqui contando. Então, se eu tivesse desistido dos meus sonhos lá atrás, hoje eu não estaria aqui contando essas histórias.